Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Adriano de Castro Antônio. Você sabia que muitas mulheres que dedicaram a vida ao trabalho no campo, cuidando da terra e da família, enfrentam dificuldades enormes para conseguir a tão sonhada aposentadoria? E o pior, muitas vezes o direito é negado simplesmente porque em algum documento antigo consta a profissão dona de casa. Fique comigo porque a justiça pode estar a caminho para essas guerreiras. Eu sou Adriano de Castro Antônio e neste canal Descomplicando o Direito para você, garantindo que seus direitos sejam conhecidos e respeitados. No vídeo de hoje você vai entender por que a qualificação como dona de casa em documentos causava tanta dor de cabeça para as trabalhadoras rurais. O que está mudando com um projeto de lei importantíssimo e principalmente como comprovar seu trabalho no campo para garantir sua aposentadoria, mesmo sem carteira assinada ou contribuições formais. Vamos falar sobre quem é a segurada especial, o problema histórico enfrentado, o projeto de lei 2047 e, claro, as provas que você precisa urgentemente reunir. Para começar, é fundamental entender uma figura essencial na Previdência Social brasileira, a segurada especial. Essa categoria de trabalhador rural tem um tratamento diferenciado pela lei, reconhecendo a particularidade do seu trabalho e a sua importância para a economia e a subsistência familiar no campo. De acordo com a lei número 8.213, que é a nossa lei de benefícios da Previdência Social, o segurado especial é o produtor rural, pescador artesanal e o seringueiro ou extrativista vegetal que exercem suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar. No regime de economia familiar, o trabalho de todos os membros da família, e isso inclui a esposa, o marido, os filhos, os pais, é indispensável para a subsistência do núcleo familiar e para o desenvolvimento da atividade rural. Ou seja, não é um trabalho formal com carteira assinada, mas sim uma atividade de mútua dependência e colaboração sem empregados permanentes. A mulher do campo, que trabalha lado a lado com o marido ou a família na lavoura, na criação de animais, no extrativismo, mesmo que também cuide da casa e dos filhos, se enquadra em tese como segurado especial. Essa condição de segurado especial dá direito a diversos benefícios do INSS, como aposentadoria por idade, salário maternidade e auxílio-doença, mesmo sem ter feito contribuições mensais formais em dinheiro, já que a contribuição é indireta sobre a produção. A aposentadoria por idade para segurado especial rural tem requisitos diferenciados em relação aos trabalhadores urbanos. A idade mínima é reduzida, 55 anos para as mulheres e 60 para os homens. Além da idade, é preciso comprovar o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por um período equivalente à carência, que é de 180 meses, 15 anos. Apesar da previsão legal para segurado especial, historicamente, muitas mulheres do campo enfrentaram e ainda enfrentam um obstáculo injusto na hora de pedir a aposentadoria, a qualificação em documentos. Por uma questão cultural e muitas vezes pela forma como os documentos eram preenchidos antigamente, a profissão de muitas mulheres rurais era registrada como do lar, dona de casa ou doméstica. Essa descrição, embora refletisse uma parte do trabalho da mulher no ambiente rural, afinal, ela também cuidava da casa e da família, não representava a totalidade de suas atividades. A mulher do campo, na maioria esmagadora dos casos, participava ativamente do trabalho rural, seja no plantio, na colheita, na ordenha, no cuidado com os animais, no beneficiamento de produtos e etc. O trabalho doméstico no meio rural é intrinsecamente ligado e indispensável à própria atividade rural em regime de economia familiar. É o cuidado com a casa e a família que permite que o grupo familiar continue produzindo. No entanto, para a Previdência Social, a simples menção à dona de casa em documentos como certidão de casamento, nascimento de filhos ou até mesmo em cadastro era muitas vezes interpretada como prova de que essa mulher não exercia atividade rural, impedindo o reconhecimento de sua condição
de segurado especial. Isso gerou, pessoal, inúmeros casos de aposentadorias negadas, causando grande prejuízo e injustiça a mulheres que dedicaram suas vidas ao trabalho rural. Essa interpretação desconsiderava completamente a realidade do trabalho da mulher no campo, que acumula funções e cujo trabalho na propriedade rural é essencial. Diante dessa injustiça histórica, nasceu o projeto de lei, onde o objetivo principal desse projeto é justamente corrigir essa falha de interpretação e garantir por lei que a qualificação da mulher do campo como do lar, dona de casa ou doméstica ou similares em documentos não seja usada como impedimento para o reconhecimento da sua condição de segurado especial como trabalhadora rural. O PL 2047 busca valorizar o trabalho da mulher que se dedicava tanto ao trabalho na roça quanto ao cuidado do lar. A proposta reconhece que essas duas frentes de trabalho no contexto rural familiar são complementares e essenciais. É importante, pessoal, todos saber o status desse projeto. Ele já passou por diversas comissões na Câmara dos Deputados, incluindo a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, a de Finanças e Tributação, e mais recentemente a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ. A aprovação na CCJ foi em caráter conclusivo, o que significa que, a menos que haja um recurso para levar ao plenário da Câmara, o projeto seguirá diretamente para o Senado Federal. Atenção, o PL 2047 ainda não é lei. Para que ele entre em vigor e mude efetivamente as regras, ele precisa ser aprovado também pelo Senado Federal e, por fim, sancionado pela Presidência da República. Portanto, enquanto isso não acontece, as regras atuais de comprovação de atividade rural continuam valendo, mas o projeto sinaliza um avanço importantíssimo e uma esperança para muitas mulheres. Mesmo com a tramitação do PL 2047, que visa facilitar a comprovação, é crucial entender como funciona a comprovação da atividade rural atualmente, de acordo com a legislação em vigor, principalmente a Lei 8.213 e regulamentos do INSS. Isso porque, até que o projeto seja sancionado, as regras atuais é que prevalecem. Para a segurada especial, a comprovação do tempo de atividade rural é o requisito fundamental além da idade. A Lei 8.213 e as instruções do INSS estabelecem as formas de comprovação. O principal meio é a autodeclaração do segurado rural, que deve ser preenchida e entregue ao INSS. Essa autodeclaração é ratificada pelo INSS através da consulta a bases de dados governamentais, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, a declaração de aptidão ao PRONAF, DAF, entre outros. No entanto, muitas vezes as informações nessas bases de dados são insuficientes, especialmente para períodos mais antigos. Nestes casos, a comprovação pode ser complementada por prova documental contemporânea aos fatos que se quer comprovar. E aqui vem um ponto crucial para as mulheres rurais. Os documentos não precisam estar apenas em nome da mulher. Considerando o contexto histórico de desvalorização do trabalho feminino e o fato de que muitas propriedades e documentos estavam em nome do marido ou pai, a legislação e a jurisprudência, decisões da justiça, aceitam documentos em nome de outros membros do grupo familiar, como marido, pai, mãe e filhos, como início de prova material do trabalho rural de toda a família em regime de economia familiar. Isso é uma conquista importante que reconhece a realidade do campo. Exemplos de documentos que podem ajudar a comprovar a atividade rural, mesmo em nome de terceiros do grupo familiar. Isso é importante gravar, pessoal. Vamos lá. Contrato de arrendamento, parceria, meação ou comodato rural. Declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP. Notas fiscais de venda de produtos rurais. Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola ou agroindústria. Comprovante de reconhecimento de ITR, Imposto Territorial Rural, ou de Imposto de Renda referente à atividade rural. Certidão de casamento, certidão de nascimento de filhos ou certidão de óbito onde conste a qualificação do cônjuge
ou dos pais como lavrador ou agricultor, título de eleitor de zona rural, histórico escolar de escola rural, comprovante de participação em programas governamentais voltados ao campo, registro em sindicatos rurais ou associações de produtores rurais, publicações em jornais ou revistas locais que mencionem a atividade rural da família. Além da prova documental, a prova testemunhal continua sendo muito importante e complementar. O depoimento de testemunhas que conheciam a rotina de trabalho da mulher no campo pode confirmar o período de atividade rural, especialmente na ausência ou insuficiência de documentos para determinados períodos. O ideal é ter testemunhas que não sejam parentes próximos, que tenham conhecimento direto do trabalho rural da requerente. Se você é uma mulher do campo, trabalhou em regime de economia familiar e em algum documento consta a qualificação dona de lar, não desanime. O fato de o PL 247 estar tramitando já é um sinal positivo, mas você não precisa esperar virar lei para buscar seu direito. Reúna todos os documentos possíveis. Comece juntando toda a documentação que comprove a atividade rural do grupo familiar, mesmo que esteja em nome do seu marido, pais ou filhos. Use a lista que mencionei como base, mas saiba que outros documentos podem ser aceitos dependendo do caso. Preencha a autodeclaração rural. Esse é o primeiro passo formal no INSS. Seja o mais detalhada possível ao descrever suas atividades e o período trabalhado. Busque orientação jurídica, análise da documentação e a condução do processo de apostadoria rural, especialmente em casos como a questão da qualificação dona de casa, podem ser complexas. Um advogado especialista na área poderá analisar seu caso, identificar as melhores provas e orientar sobre os procedimentos no INSS ou na Justiça, se necessário. Ele saberá como apresentar seus documentos e a sua história de trabalho de forma a derrubar a barreira da qualificação dona de casa. Considere a possibilidade de ação judicial, se o INSS negar seu pedido administrativamente. Mesmo com a apresentação das provas, ainda é possível buscar o reconhecimento do seu direito na Justiça. Muitas decisões judiciais já reconhecem que a qualificação dona de casa em documentos antigos não impede o reconhecimento do trabalho rural da mulher. É importante não confundir a situação da mulher do campo que trabalha em regime de economia familiar com a apostadoria da dona de casa que vive na cidade e não exerce atividade remunerada. Para a dona de casa urbana, a apostadoria existe, mas os requisitos são outros. Ela precisa se filiar ao INSS como segurada facultativa e realizar contribuições mensais. Os requisitos atuais para a apostadoria por idade dessa segurada facultativa são 62 anos de idade e 15 anos, 180 meses de contribuição. A situação da segurada rural, que comprove sua atividade no campo, é diferente, pois não exige contribuições em dinheiro, mas sim a comprovação da atividade rural. A aposentadoria da mulher do campo, que trabalha em regime de economia familiar, a segurada especial, tem requisitos próprios e a injustiça de ter o benefício negado, por constar dona de casa em documentos, está sendo combatida, inclusive com um projeto de lei importante em tramitação. O fundamental, pessoal, é reunir provas do trabalho rural, mesmo que em nome de terceiros do grupo familiar, e buscar a orientação de um especialista. Se este vídeo te ajudou a entender melhor seus direitos ou os de alguém que você conhece, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, pois ele pode ser a informação que falta para muitas mulheres rurais garantirem sua aposentadoria. E o mais importante, eu quero saber a sua história. Você ou alguém da sua família já enfrentou essa dificuldade por causa da qualificação como dona de casa em documentos? Comente abaixo, sua experiência pode ajudar outras pessoas. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo sobre seus direitos. Muito obrigado, pessoal, pela sua companhia e até o próximo vídeo.